Algum tempo atrás, me deparei com uma frase dizendo que alguém pertence a uma geração em que, quando algo quebrava, consertava-se em vez de jogar fora. Isso não se aplica só a objetos, mas também às relações humanas. Acho que há verdade nisso, mas com uma ressalva: não a qualquer custo. É importante saber quando desistir, quando cortar os laços é melhor para nós. Isso vale para relacionamentos amorosos e amizades. Com algumas pessoas, o entendimento simplesmente não acontece, e estar perto delas pode nos destruir por dentro. Às vezes, é necessário dizer chega. No futuro, podemos nos agradecer por essa decisão. Era terça-feira, 22 de setembro de 2020. Na verdade, o dia estava apenas começando, pois eram 3 horas da madrugada quando Pelot, um homem de 42 anos, ligou para o número de emergência. Quando do outro lado da linha atendeu 911 e perguntaram como podiam ajudar, ele, em pânico, informou que sua esposa estava inconsciente e não respirava. Ele também acrescentou que ela provavelmente havia tomado alguns comprimidos. O operador, com um tom calmo, orientou o homem sobre o que fazer e, em breve, ele começou a realizar os primeiros socorros. Ele não desligou o telefone e, ao fundo, podia-se ouvir seu choro. Finalmente, com incerteza, ele perguntou ao operador se a ajuda já estava a caminho, e a resposta foi afirmativa. Às 4h40, o primeiro a chegar ao local foi Gregório de la Cruz, um policial. Ele abriu a porta e seguiu pelo corredor. No chão, perto do quarto, estava a mulher inconsciente, e ao lado dela, ajoelhado, estava o marido, vestindo um uniforme médico e realizando massagens cardíacas. O investigador concluiu que o homem provavelmente trabalhava no setor de saúde, então sabia o que estava fazendo, e a vítima estava em boas mãos. De qualquer forma, o policial perguntou sobre o estado da mulher, mas a situação não parecia promissora. Embora o corpo dela ainda estivesse quente ao toque, o policial continuou tentando salvá-la. O marido começou a contar o que havia acontecido. Pouco depois, ele voltou com uma embalagem amarela. Era clonazepam. O homem explicou que sua esposa, Maria Munhoz, recentemente estava muito deprimida e sofrendo de depressão. Ele entregou a embalagem amarela ao investigador. Não muito longe dali, inconscientes do que estava acontecendo, dormiam os 2 filhos de Maria. Alejandro tinha 5 anos, e Valentino, 2. Maria e o marido eram originários de Porto Rico, onde se conheceram. Ambos estudavam enfermagem, mas ele era 11 anos mais velho que sua esposa. Rapidamente se apaixonaram e, em 2011, se casaram. Pouco depois, mudarão-se para os Estados Unidos, mais especificamente para a cidade de Laredo, no Texas. Quase imediatamente, ele conseguiu um emprego. Naquela época, ele já era enfermeiro anestesista certificado e começou a trabalhar em um hospital em Laredo. O homem era ambicioso e se esforçava para desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Ele adorava seu trabalho e, além disso, ganhava muito bem. Maria cuidava da casa e dos filhos. Era uma mãe muito dedicada e amorosa, desempenhando esse papel de forma excelente. Ela costumava ser vista no parque com os filhos, e à noite sempre lia histórias para eles dormirem. Fazia tudo para que eles nunca sentissem falta de nada. Os filhos eram sempre sua prioridade. Os colegas de trabalho de Pelot mencionavam que, desde que ele entrou para a equipe, ficou claro que a família era sua prioridade. Ele falava constantemente sobre seus filhos e sua esposa, mostrava suas fotos e era evidente o orgulho e a felicidade que sentia. Nos momentos livres, Maria estava aprendendo a tocar piano e, no futuro, planejava voltar a trabalhar. Ela começou a se preparar para o exame que lhe daria essa oportunidade. O exame de enfermeira nos Estados Unidos já tinha até data marcada. Seria em novembro de 2020. Maria era sensível, sociável e falante, como seus amigos e familiares lembram. As pessoas podiam contar com ela, e praticamente nunca se queixava de cansaço. No dia 22 de setembro, enquanto o policial tentava salvar Maria, em breve chegaram os paramédicos e outros policiais. Eles desceram até a cozinha, enquanto os outros começaram a agir. Nas próximas 2 horas, tentaram salvar Maria, mas, infelizmente, não tiveram sucesso. O investigador notou que não havia nenhum sinal de overdose de medicamentos no corpo de Maria, exceto pela embalagem que o marido havia entregue. Então, ele perguntou se o marido havia pegado os comprimidos, e ele confirmou que sim. Na mente do investigador surgiu a pergunta: por que o homem pegou os comprimidos e qual seria seu objetivo?
O clonazepam é usado como ansiolítico e sedativo e, às vezes, como anticonvulsivante. Curiosamente, no entanto, o nome na embalagem era o de Pelot, não o de Maria. O medicamento havia sido prescrito para ele. Os investigadores decidiram conversar com o marido da vítima para que ele contasse exatamente o que havia acontecido no quarto. Ele começou a relatar que, primeiro, tiveram relações sexuais e depois ele foi tomar banho. Maria, antes, ainda havia pedido a ele que lhe desse o clonazepam. Quando o homem terminou o banho e voltou para o quarto, ela já estava dormindo. Então, ele desceu por um momento e, ao retornar, percebeu que sua esposa estava inconsciente e não respirava. Foi nesse momento que ele ligou para o número de emergência. Durante a conversa com os policiais, Pelot suava profusamente, embora a casa não estivesse quente. Ele fingia chorar, mas não havia lágrimas em seu rosto. Seu desespero parecia encenado. Em resumo, seu comportamento era bastante peculiar. Os policiais até começaram a se perguntar se deveriam revistar a casa, embora sem um mandado só pudessem fazê-lo com o consentimento do homem. No entanto, Pelot insistiu que não queria que ninguém mexesse em suas coisas, pois era uma pessoa que valorizava sua privacidade. Os detetives disseram que, mais cedo ou mais tarde, fariam a busca, assim que obtivessem o mandado. Isso convenceu Pelot, e ele finalmente deu seu consentimento para a busca. Logo depois, os investigadores tiveram que acordar os dois meninos, Alejandro e Valentino, e organizar cuidados para eles, enquanto Pelot foi transportado para a delegacia e colocado na sala de interrogatório. Ele ficou um tempo ali completamente sozinho, mas os policiais o observavam. O quarto tinha câmeras instaladas. Para sua surpresa, o homem gritava, chorava e batia nas paredes. Em determinado momento, ele empurrou a mesa com raiva. Os sons vindos daquele quarto preocuparam a todos. Na manhã seguinte, o interrogatório começou. Ele admitiu que deu a Maria um clonazepam prescrito em seu nome. Como ele mesmo afirmou, a mulher pediu isso a ele. No entanto, ele não conseguiu determinar quantas pílulas estavam naquele momento na embalagem e se era possível que sua esposa tivesse engolido todas elas. Ele declarou que desde que tomou banho, havia passado cerca de 10 minutos, mas não tinha certeza 100%. Ao mesmo tempo, os policiais presentes no local do incidente realizaram uma busca. Uma questão que sempre gerou dúvidas era se a vítima havia tentado tirar a própria vida ou se, acidentalmente, havia tomado uma overdose de medicamentos. Nas proximidades da cama, não foram encontrados. Não havia medicamentos ou outras substâncias espalhadas, não havia pílulas, recipientes abertos ou, por exemplo, seringas usadas. Isso poderia sugerir que Maria realmente havia se suicidado. No entanto, em uma parte completamente diferente do quarto, no tapete, os investigadores encontraram uma embalagem de seringa e, nas escadas do corredor, uma agulha. Além disso, na casa, foi apreendida uma bolsa médica que continha equipamentos de injeção. De acordo com as palavras do homem, que havia tomado banho antes, os policiais também examinaram o banheiro. As toalhas e a cabine do chuveiro estavam completamente secas. Nada indicava que alguém tivesse usado. Não havia cheiro de shampoo ou sabonete. Quanto ao quarto, parecia que apenas um lado da cama tinha sido utilizado. Como já mencionei, ele era enfermeiro, então a bolsa médica encontrada não causou tanto espanto. Mas os investigadores que realizavam o interrogatório ainda se perguntavam por que o homem mantinha todo aquele equipamento em casa. E não demorou muito para que novas revelações começassem a surgir. Descobriu-se que ele tinha um caso extraconjugal e não morava mais em casa com Maria e as crianças há 5 meses. Naquela noite, ele visitou a esposa porque queria conversar sobre seu casamento e futuro. Para isso, realizaram conversas com amigos próximos de Maria. Eles já possuíam os diários que ela mantinha, os quais foram apreendidos em sua casa, e assim puderam descobrir mais sobre seus pensamentos e sentimentos diretamente dela. Os conhecidos do casal testemunharam que, antes do nascimento do segundo filho, o homem havia emagrecido bastante e estava se exercitando regularmente, além de prestar mais atenção a outras mulheres, flertando com elas. Com o tempo, ele se transformou de um homem atencioso e envolvido com a família em um conquistador concentrado apenas em si mesmo. Fotos de sua esposa desapareceram de seu perfil no Facebook. Se ele compartilhava algo, geralmente eram treinos, às vezes fotos com os filhos. Logo, ele começou a se exibir bastante com sua riqueza, comprando carros luxuosos tanto para ele quanto para Maria. Ele gostava de se gabar para os amigos sobre suas compras caras e que podia se dar a muitos luxos. Em 2011, a enfermeira não sabia de nada. No entanto,
Logo seu marido estava cada vez menos em casa, planejando viagens longas. É claro que ele viajava sozinho para Espanha, França e Grécia. Finalmente, Maria chegou à conclusão de que algo estava errado, pois não conseguia encontrar os bilhetes de avião para todas essas viagens, onde ele estava com sua amante. Maria ficou arrasada. Sua vida até então havia desmoronado. Por isso, começou a fazer terapia e tomar medicamentos. Não conseguia lidar com a situação. Ela buscou apoio em sua igreja e conversou sobre isso várias vezes com o pastor. Naquele período, ela também começou a manter um diário, onde escrevia sobre suas preocupações, dilemas e tristezas. Às vezes, ela estava melhor, outras vezes, pior. Sua vida era uma montanha-russa emocional, mas a mulher acreditava que tudo iria melhorar. Em seu diário, ela escreveu, entre outras coisas: Deus, isso é demais para mim. Tudo que realmente quero é ver alguma mudança nele, ou meu maior medo é perder a família, perder meu marido, que eu machuque meus filhos de alguma forma, ou que eu tome a decisão errada. A vida é injusta. Meu marido, o homem que eu amo muito, me causa tanta dor. Com base em todas as suas entradas, pode-se afirmar que a mulher realmente estava passando por momentos difíceis, mas o mais importante para ela era o bem-estar dos filhos. Acima de tudo, ela queria ser uma boa mãe, envolvida na vida deles. Logo após Maria descobrir que seu marido a traía, ele a pediu desculpas e prometeu melhorar, garantindo que se esforçaria para consertar o relacionamento. Depois, levou a esposa para uma viagem a Las Vegas e começou a se gabar com sua amante, Janete. A relação deles já durava ininterruptamente há 2 anos. Maria finalmente também percebeu que o caso não havia terminado. Como se podia esperar, ela não ficou feliz com isso. Estava cada vez mais frustrada, checando as contas telefônicas de Juá e entrando no perfil de Janete no Facebook. Os policiais, por sua vez, começaram a se perguntar o quanto a outra mulher, ou seja, Janete Arredondo, sabia e a convidaram para uma conversa. Ela testemunhou que estava se encontrando com ele há mais de 2 anos e que atualmente morava com ele. Quando os investigadores a informaram que a esposa do homem havia falecido, Janete reagiu de maneira muito emocional. Ela escondeu o rosto nas mãos, sua voz falhou e ela precisou de alguns momentos para se recompor. Ela também parecia estar surpresa ao saber que a vítima provavelmente havia ingerido uma quantidade excessiva de algum tipo de substância. A autópsia de Maria, realizada 8 horas após a morte da mulher, revelou que não havia vestígios de medicamentos em seu estômago, o que significava que a vítima não havia tomado nenhum comprimido sozinha. Além disso, em seu braço direito, havia uma pequena marca de punção, como aquela que geralmente se forma quando uma enfermeira coleta sangue para exame. Mas era apenas aquela marca. Além disso, o legista não encontrou nada que sugerisse que ela usava substâncias ilegais regularmente. A causa da morte, segundo o médico legista, foi intoxicação por medicamentos. No entanto, os investigadores ainda não sabiam quais eram essas substâncias e como haviam chegado ao organismo da vítima, restando-lhes aguardar os resultados detalhados da toxicologia. De qualquer forma, considerando as descobertas feitas até agora, os detetives provavelmente rejeitaram a teoria de que Maria havia cometido suicídio. Mesmo um dia antes de morrer, ela escreveu em seu diário que o que mais queria era seguir em frente. No domingo, 27 de setembro de 2020, o funeral de Maria Munhoz ocorreu. Membros da família e amigos apareceram na igreja para se despedir dela. Entre as pessoas estava Pelot, que parecia estar completamente desolado, desesperadamente se inclinando sobre o caixão e beijando sua esposa falecida. Isso era especialmente estranho, na opinião das amigas de Maria, especialmente considerando que ele havia deixado a esposa para viver com o amante e não parecia se importar muito com os sentimentos dela e o que estava acontecendo. Para elas, isso era pura hipocrisia. A investigação estava em andamento, aguardando os resultados da toxicologia. Os policiais coletavam e analisavam novas evidências e informações. Entre outras coisas, revisaram as gravações da câmera presa ao uniforme do policial que foi o primeiro a chegar ao local do incidente. Eles notaram o momento em que Pelot escondeu comprimidos de clonazepam no bolso do seu uniforme. Como vocês devem se lembrar, o homem havia entregado anteriormente ao detetive a embalagem amarela, que depois desapareceu magicamente. Os investigadores também descobriram que alguns dias antes daquela fatídica noite, exatamente no sábado, 19 de setembro, houve uma discussão entre Maria e Pelot. Isso aconteceu na frente da casa de Janete, a amante de Pelot. Maria viu o carro do marido na entrada e decidiu tocar a campainha. Os policiais que assistiram à gravação da câmera instalada na campainha ouviram quando Maria, irritada, deu a Pelot um ultimato, ou ela ou a amante. O homem escolheu Janete.
Naquele dia, até a polícia interveio, pois Janete havia ligado para o número de emergência. Quando os policiais chegaram ao local, Pelot e Janete já haviam saído. Um policial então ligou para ela e, quando a mulher atendeu, ouviu-se ao fundo Pelot gritando: "Eu estou falando com você, desligue esse maldito telefone." Pelot estava tão furioso que, no fim das contas, bateu com a mão no para-brisa do carro de sua esposa, danificando-o. Na manhã seguinte, Maria enviou uma mensagem informando que planejava contratar um advogado especializado em divórcios. O homem respondeu que poderiam resolver tudo de forma que a participação do advogado fosse mínima, acrescentando que, caso contrário, teriam que gastar muito dinheiro. No entanto, algumas horas depois, Pelot parece ter mudado de ideia. Ele enviou um e-mail à sua esposa, dizendo que estava muito arrependido, que no fundo também estava sofrendo e que gostaria de conversar com Maria sinceramente sem quaisquer interrupções. Ambos concordaram em se encontrar na noite seguinte, ou seja, na segunda-feira, 21 de setembro. A mulher estava muito ansiosa para essa conversa e até escreveu para uma amiga pedindo que rezasse por ela naquele dia, pois a reunião programada era especialmente importante. Durante a investigação, meses antes do que aconteceu, ela estava sentada no carro com o marido e, em um determinado momento, perguntou o que ele realmente desejava e o que exatamente esperava do casamento deles e dela. No entanto, essa conversa parece não ter levado a nenhuma conclusão lógica, pois Maria acabou anunciando que, se saísse do carro, haveria divórcio. Ele então respondeu que tudo bem, não havia problema, e saiu do carro, batendo a porta. De qualquer forma, passaram-se alguns meses até que os policiais recebessem os resultados dos exames toxicológicos, e esses resultados foram, para dizer o mínimo, surpreendentes. Não havia clonazepam no organismo de Maria, mas foram encontrados outros medicamentos, especificamente propofol, cetamina, lidocaína e naltrexona. A maioria dessas substâncias tem efeito anestésico e sedativo e é usada principalmente antes de procedimentos cirúrgicos. Pelot, sendo enfermeiro anestesiologista, tinha acesso a esses medicamentos. Um desses medicamentos, no entanto, se administrado em excesso, pode causar colapso cardiovascular e respiratório. O propofol, de que estamos falando, é um anestésico potente de ação rápida usado para anestesia geral. Esse produto só pode ser administrado por injeção ou infusão. A vítima era destro, e a injeção de que mencionei anteriormente foi encontrada em seu braço direito. O especialista em toxicologia acreditava que Maria não poderia ter administrado esse medicamento sozinha. Além disso, sua concentração estava tão alta que, com uma grande probabilidade, o propofol foi a causa da morte. Em 15 de janeiro de 2021, foi emitido um mandado de prisão para Pelot. Quando os policiais apareceram em sua casa, o homem não ficou surpreso. Ele aguardou calmamente os investigadores. O tribunal concordou em liberar o suspeito sob fiança no valor de 200 mil. Pelot pagou o valor exigido e, alguns dias depois, foi solto da prisão. Os policiais sabiam que seria difícil provar sua culpa, mas estavam convencidos de que a amante do acusado, Janete, poderia ser uma testemunha importante. Eles a interrogaram e também revistaram sua casa, garantindo que, se a mulher concordasse em testemunhar contra Pelot, não haveria acusações contra ela. Durante o próximo depoimento, Janete apareceu na delegacia acompanhada de um advogado e declarou que Pelot frequentemente trazia de seu trabalho diversos medicamentos e ambos discutiam. Ela mencionou que ele tinha cetamina, morfina, lidocaína, fentanil e propofol em uma bolsa médica. Janete também revelou que seu parceiro confessou que naquela noite fatídica havia dado alguns medicamentos à sua esposa, mas não para matá-la, e sim para acalmá-la. Segundo suas palavras, Maria estava se comportando de maneira imprevisível. Ele também lhe disse que se livrou de frascos usados e do material de injeção antes de ligar para o número de emergência. Suas declarações levaram à nova prisão de Pelot, desta vez sob acusação de obstrução da justiça. Nesse momento, a fiança foi estabelecida em mais 100 mil dólares e, em breve, Pelot foi novamente liberado da prisão. Em geral, os policiais que conduziam a investigação estavam convencidos de que o acusado agiu com premeditação e com a intenção de tirar a vida de sua esposa. Em sua opinião, Pelot teria adicionado cetamina, morfina, propofol e demerol ao café de Maria, e depois que a mulher perdeu a consciência, injetou nela uma dose letal de propofol. Então ele esperou para ter certeza de que Maria não poderia ser salva. Só então ligou para o número de emergência. O operador que estava falando com ele na época testemunhou que começou a prestar os primeiros socorros somente quando Pelot pediu e o orientou sobre o que fazer. Em março de 2023, ou seja, 2 anos e meio após o assassinato de Maria,
Começou o julgamento. A equipe de promotores sustentou que o acusado tinha um motivo e uma oportunidade e, como enfermeiro, conhecia os medicamentos que poderia usar para cometer o crime, além de saber como usá-los. A amante Janete Arredondo foi a testemunha-chave da acusação. A mulher revelou que começou a se encontrar com o acusado em outubro de 2018, logo após ele se casar. Mesmo assim, continuou o relacionamento. Juntos, fizeram várias viagens pela Europa e até sonharam em formalizar sua união no futuro. Ela soube do que aconteceu com Maria através dos policiais durante seu primeiro interrogatório, quando se encontrou com seu parceiro naquele mesmo dia. Ele pediu que ela apagasse as gravações da câmera da campainha. A mulher, no entanto, nunca fez isso. A testemunha também declarou que tanto ela quanto seu parceiro, durante o relacionamento, tomavam medicamentos para relaxar que o homem trazia do hospital. No tribunal, também depuseram amigos de Maria. Sua amiga afirmou que Pelota era autoritário e que ela não se sentia à vontade em sua companhia. Ele adorava estar no centro das atenções e manter controle total sobre a situação. Quando ele falava, Maria geralmente se retraía. Com o tempo, isso só piorou, até que o homem parou de aparecer nos encontros sociais, alegando estar sempre no trabalho. A amiga soube da morte de Mari através do marido dela, mas mesmo naquela época, ele não demonstrou empatia, nem por ela nem pela família de Maria. Ele falava com superioridade e se irritava por ela fazer tantas perguntas. Maria queria saber o máximo de detalhes possível e questionava se o homem havia feito algo para ajudar sua irmã. Maria queria ser enterrada ao lado de sua mãe, mas a amiga decidiu que não faria nada contra a vontade de Mari. No final, Maria foi cremada, e parte de suas cinzas foi entregue à família em Porto Rico. Após o funeral, o marido disse à amiga que havia dado sua esposa a vida que ela queria, uma casa, a oportunidade de cuidar dos filhos, e que ela não precisava trabalhar. Era evidente que essa questão pesava para o acusado, pois ele sempre retornava a esse ponto. Maria também escreveu sobre isso em seu diário. Vou citar um trecho exato. Ele me disse que, por cuidar da casa e dos filhos, ele se sentia completamente desmotivado a estar comigo. Naquele momento, me senti confusa e triste. Confusa, porque foi exatamente isso que combinamos. Eu cuidaria das crianças até decidirmos que era adequado e depois voltaria ao trabalho. Algumas das entradas no diário de Maria foram lidas em tribunal. Na opinião dos promotores, tudo indicava que, embora Maria estivesse desanimada e frustrada, ela ainda tinha esperança de que tempos melhores viriam. A única pessoa que, durante a investigação, afirmou que Maria tinha pensamentos suicidas foi Pelota. Mas os amigos e familiares da mulher estavam convencidos de que ela nunca teria tomado uma decisão dessas, pois jamais abandonaria seus filhos. O advogado de defesa do acusado não contestou o fato de que seu cliente havia dado medicamentos à esposa, mas alegou que não o fez com intenção de matá-la. Ele afirmou que Maria estava deprimida, com problemas relacionados ao álcool e ao uso de outras substâncias. Seus registros médicos e as anotações no diário confirmavam que ela sofria de depressão e ansiedade, e que ultimamente não estava bem. O advogado tentou demonstrar que, quando Pelota chegou à casa para conversar com a esposa naquele dia, ela já havia tomado alguns comprimidos. Segundo ele, Pelota não tinha a intenção de matá-la e isso podia ser provado pelo relatório toxicológico. O acusado deu à esposa medicamentos para acalmá-la, e foi então que ela perdeu a consciência. Foi nesse momento, de acordo com o advogado, que Pelota percebeu que Maria provavelmente havia tomado algo antes de sua chegada, e por isso ele decidiu administrar Narca. Este é um medicamento usado para tratar overdoses de opioides, revertendo os efeitos dessas substâncias. O advogado destacou que não foram os paramédicos que administraram o Narca, mas sim o próprio Pelota, pois ele queria salvá-la. O advogado tentou provar que a morte de Maria foi um acidente infeliz, alegando que a mistura das substâncias que ela havia tomado antes, com os medicamentos administrados por Pelota, levou à tragédia. Ele até argumentou que o cliente estava disposto a se reconciliar com a esposa, pois ainda a amava, embora o casamento estivesse passando por dificuldades. O advogado chamou a mãe e o irmão de Pelota como testemunhas. Ambos afirmaram que ele era um pai amoroso, muito próximo dos filhos. A mãe de Pelota, Miriam, declarou que tratava Maria como uma filha e que Maria confiava nela. Maria havia contado a Miriam sobre o caso de Pelota com uma colega de trabalho e até sugeriu que o divórcio poderia acontecer. Mas Miriam afirmou que Maria sempre seria bem-vinda em sua casa. Miriam também testemunhou que não sabia sobre o vício do filho em medicamentos. No tribunal, foi reproduzida uma gravação de uma conversa telefônica entre Pelota e sua mãe, feita enquanto ele estava na prisão.
Durante a ligação, ele pediu a Miriam que apagasse uma postagem no perfil dele no Facebook, pois havia comentários hostis direcionados a Maria. Ele também pediu que a mãe deletasse o perfil de Maria na rede social. Os promotores, claro, responderam aos argumentos da defesa, alegando que, mesmo que Pelot tenha administrado Narca, isso não reverte os efeitos do Propofol, que foi o que causou a parada respiratória de Maria. O advogado de defesa também não explicou como o Propofol acabou no corpo da vítima, especialmente em uma concentração tão alta. Segundo a promotoria, Pelot injetou o Propofol em Maria e o fez deliberadamente para garantir que ela morreria. Os promotores também enfatizaram que não havia evidências de que a vítima abusava de álcool ou outras substâncias. Nenhum álcool foi encontrado em seu sistema, e praticamente ninguém de seu círculo íntimo a havia visto embriagada ou sob o efeito de drogas. A promotoria argumentou que Pelot matou Maria para evitar os custos do divórcio e a divisão dos bens, algo que ele temia profundamente. Em 18 de abril, Maria escreveu em seu diário sobre uma briga em que Pelot a chamou de louca e afirmou que, em caso de divórcio, Maria certamente ficaria com todo o dinheiro dele. Maria escreveu: "Não acho que ele me veja como um ser humano." No tribunal, Pelot decidiu não testemunhar. O julgamento durou 8 dias, e os jurados não precisaram de nem uma hora para chegar ao veredito. Em 30 de março de 2023, Pelot foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua por homicídio e mais 10 anos por obstrução da justiça. Além disso, foi aplicada uma multa de $10.000, e ele perdeu o direito de exercer sua profissão. Pelot poderá solicitar liberdade condicional apenas em 2053, quando terá 75 anos. Os promotores destacaram mais tarde que os diários da vítima desempenharam um papel crucial no caso, como se Maria tivesse podido testemunhar sobre o que aconteceu em seu casamento. Os filhos, Alejandro e Valentin, estão sob os cuidados da avó. Durante o julgamento, a família de Maria também tentou obter a guarda dos meninos, mas, como vivem em Porto Rico, houve complicações legais. Foi recomendado que eles aguardassem antes de tomar qualquer medida. Não está claro se algo mudou nesse sentido até o momento. O pai de Maria, em um comunicado emitido após o veredicto, escreveu: "Fiquei feliz quando Pelot se juntou à nossa família. Ele fez minha filha feliz e eu abençoei o casamento deles. 11 anos depois, minha filha voltou para mim, em uma urna." Em abril de 2023, o advogado de Pelot entrou com pedido de novo julgamento, citando dúvidas sobre os jurados. Inicialmente, ele alegou que 2 jurados eram surdos e, mais tarde, afirmou que um dos jurados era mudo. Em junho daquele ano, o pedido foi negado.